Imagine viver em um mundo onde quem menos sabe acredita saber mais do que todos. E pior, quanto menos entende, mais convicto está de que detém a verdade. Agora, olhe ao seu redor. Perceba as conversas nas redes sociais, os debates acalorados, as opiniões lançadas como pedras. Você já reparou que muitas vezes as pessoas que mais falam são justamente as que menos entendem? Mas isso não é apenas uma impressão. É uma falha real, uma falha cognitiva, um defeito silencioso que vive dentro da mente humana. Um fenômeno tão perturbador que explica grande parte da ignorância, da arrogância e até das tragédias da humanidade. O nome disso? Efeito Dunning-Kruger, uma armadilha invisível, onde a incompetência e a confiança andam de mãos dadas. E se eu te dissesse que entender isso pode mudar a maneira como você enxerga as pessoas, o mundo e a si mesmo? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir por que pessoas estúpidas acham que são inteligentes e, mais do que isso, vai entender como se proteger desse efeito e como jamais cair nessa prisão mental que destrói vidas, sociedades e até civilizações inteiras. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e seja bem-vindo ao fim da ignorância. A ignorância que não sabe que é ignorante. Imagine o seguinte cenário. Um homem entra em um banco, cobre o rosto com suco de limão, convencido de que assim ficará invisível para as câmeras de segurança. Isso não é piada. Isso aconteceu. E foi justamente esse evento bizarro que chamou a atenção dos psicólogos David Dunning e Justin Kruger, dando origem a um dos conceitos mais desconcertantes da psicologia moderna. Eles começaram a se perguntar: como é possível que alguém esteja tão seguro e ao mesmo tempo tão absurdamente errado? E aqui nasce uma revelação perturbadora. O problema não é apenas a ignorância. O problema é que a própria ignorância te impede de perceber que você é ignorante. E isso, meu amigo, é uma das armadilhas mais perigosas da mente humana. Porque quando você não sabe, você também não sabe que não sabe. E isso te dá uma falsa sensação de competência, uma bolha de ilusão, onde tudo parece fazer sentido, mesmo quando está completamente errado. Isso não acontece só com aquele homem do suco de limão. Acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer ser humano que respira, porque nossa mente não foi projetada para perceber as próprias falhas. Ela foi projetada para sobreviver e muitas vezes acreditar que sabe. É uma estratégia de sobrevivência do ego. Afinal, admitir que não sabe dói, machuca, fere o orgulho. Então, o cérebro escolhe o caminho mais confortável, te engana. Faz você acreditar que entende mais do que realmente entende. E quanto mais superficial é o seu conhecimento, mais você se sente confiante. Isso explica, por exemplo, por que alguém que assiste meia dúzia de vídeos sobre economia acha que entende mais do que especialistas que dedicaram décadas ao assunto. É o paradoxo da ignorância. Saber pouco te faz se sentir um gênio, enquanto saber muito te faz perceber o quanto ainda é pequeno diante da vastidão do que existe para aprender. E é aí que mora o grande perigo. Porque quando você não sabe que não sabe, você não sente necessidade de aprender. Você não procura ajuda, não busca se aprofundar. Pelo contrário, você se fecha, você se blinda e muitas vezes começa a defender suas crenças equivocadas com unhas e dentes, mesmo que isso te leve para o abismo. O mais assustador é perceber que esse efeito não é uma falha isolada em algumas pessoas. É um padrão recorrente que se manifesta em todos nós, em diferentes momentos da vida. Porque não se trata apenas de inteligência ou capacidade. Trata-se da ilusão da consciência, da ideia de que nossa percepção é sempre precisa,
quando na verdade ela está cheia de distorções. E se você não aprende a reconhecer isso, se não desenvolve a coragem de duvidar das próprias certezas, você se torna escravo da própria ignorância. E pior, começa a se achar sábio. E esse é o primeiro passo para o colapso da própria lucidez. A pergunta que fica é: quantas vezes, sem perceber, você já foi esse tolo que achava ser inteligente? E mais, quantas vezes você ainda está sendo? O ciclo vicioso da estupidez. Agora imagine algo ainda mais perturbador. O que acontece quando essa ilusão de superioridade não é percebida? O que acontece quando alguém mergulha tão fundo na própria ignorância que começa a construir toda a sua visão de mundo em cima de informações erradas, distorcidas ou simplesmente falsas? O resultado é um ciclo vicioso, uma prisão mental que se retroalimenta e se fortalece a cada pensamento, a cada conversa, a cada escolha errada. O efeito Dunning-Kruger não apenas cria uma falsa percepção de competência, ele impede que a pessoa perceba o próprio erro e bloqueia qualquer possibilidade de crescimento. É como se a pessoa erguesse, sem perceber, um muro invisível, um escudo cognitivo que a protege não da ignorância, mas da própria consciência de ser ignorante. Pense bem, é assustador, mas extremamente comum. Você já viu isso acontecer. Talvez já tenha sido vítima, ou até protagonista desse ciclo. Alguém que sabe pouco, acredita saber muito, e por acreditar saber muito, não sente necessidade de aprender mais. E como não aprende mais, continua sabendo pouco. E quanto menos aprende, mais acredita que já sabe o suficiente. É um circuito fechado, uma armadilha que prende milhões, talvez bilhões, de pessoas ao redor do mundo. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? O fato de que quanto mais você tenta alertar essas pessoas, mais elas resistem. Porque na cabeça delas, são elas que estão certas. São elas que estão despertas. São elas que enxergam o que ninguém mais vê. Esse ciclo é combustível para teorias conspiratórias, para a desinformação em massa, para movimentos sociais baseados não em fatos, mas em crenças distorcidas. É o motivo pelo qual discussões nas redes sociais se tornaram campos de batalha, não de ideias, mas de egos inflamados. Ninguém quer ouvir, ninguém quer entender, todos querem apenas vencer, ainda que para isso precisem ignorar a realidade, a lógica e até a própria dignidade. E o mais trágico é perceber que, quanto mais a pessoa está presa nesse ciclo, mais ela acredita estar certa, e mais ela rejeita qualquer informação que ameace essa ilusão. Isso se chama viés de confirmação, outro veneno cognitivo que trabalha lado a lado com o efeito Dunning-Kruger, reforçando a bolha mental onde só existe espaço para aquilo que reafirma a própria ignorância. E aqui surge uma reflexão que dói, porque talvez você esteja pensando nos outros, naquele parente teimoso, naquele colega arrogante, naquele amigo que acha que entende de tudo. Mas, e se nesse exato momento for você quem está dentro desse ciclo? E se existirem áreas da sua vida onde você também acredita saber, mas na verdade está completamente enganado? Porque essa não é uma doença dos outros, é uma condição humana, um bug que vive dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer pessoa que não teve a coragem brutal de questionar suas próprias certezas. O que nos leva a uma pergunta desconfortável e absolutamente necessária. Você está disposto a quebrar esse ciclo? Ou vai continuar alimentando a própria ilusão como bilhões fazem todos os dias, sem nem perceber? O preço da ignorância disfarçada de certeza. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir aqui é pesado.
O efeito Dunning-Kruger não é apenas um problema individual. Ele não afeta só aquele seu colega prepotente ou aquele parente que acha que entende de tudo. Não. Ele é muito mais profundo, muito mais sombrio. Esse efeito é uma ameaça coletiva, uma falha silenciosa que se infiltra nas estruturas da sociedade, na política, na economia, na ciência, na educação, em absolutamente tudo. E o preço disso é devastador, porque quando a ignorância se disfarça de certeza, ela se torna uma força destrutiva, uma bomba invisível que corrói a inteligência coletiva e arrasta civilizações inteiras para o colapso. Pense nos piores períodos da história humana. Guerras que poderiam ter sido evitadas, movimentos de ódio que se espalharam como vírus, líderes incompetentes que, mesmo sem preparo algum, subiram ao poder, não por mérito, não por sabedoria, mas porque falavam exatamente aquilo que a massa ignorante queria ouvir. Porque na mente de quem não sabe, qualquer um que fale com confiança soa como um gênio. É assim que charlatões se tornam gurus. É assim que populistas se tornam presidentes. É assim que mentiras se tornam verdades. E verdades se tornam ofensas. E tudo isso nasce de uma única raiz: a arrogância da ignorância. E se você acha que isso acontece apenas em grandes cenários como governos ou sistemas, se engana. Isso acontece nas pequenas coisas também, nas empresas, nas famílias, nos relacionamentos, a quantidade de decisões ruins, vidas destruídas, projetos fracassados, que nascem simplesmente porque alguém acreditou saber, sem realmente saber. É assustadora. É como construir uma ponte, sem entender de engenharia. E quando ela desaba, não afeta só quem a construiu. Leva consigo todos que confiavam nela. Assim funciona a ignorância disfarçada de sabedoria. Ela não destrói só quem carrega, ela destrói tudo ao redor. E o mais cruel é que quanto mais essa pessoa se sente questionada, mais ela se agarra à própria ilusão, porque admitir que está errado dói, fere, colapsa o ego. Então, em vez de abrir espaço para a dúvida, ela fecha as portas, rejeita qualquer dado, ataca quem discorda e se protege dentro de uma bolha onde só existem ecos das suas próprias certezas. E aqui mora o maior perigo. Quem acha que já sabe tudo, não aprende. Quem tem respostas demais, faz poucas perguntas. E quem não pergunta, está condenado a viver nas trevas da própria ignorância, sem nem perceber que está lá. Porque não há prisão mais eficiente do que aquela onde o prisioneiro acredita que é livre. A saída está no desconforto. Chegou a hora de encarar uma verdade dura, mas absolutamente libertadora. A única saída possível para escapar dessa armadilha mental chamada efeito Dunning-Kruger é atravessar um caminho desconfortável, solitário e muitas vezes doloroso. Esse caminho se chama humildade intelectual. E não se engane, humildade não é se sentir pequeno, fraco ou inferior. Não tem nada a ver com insegurança ou submissão. Tem a ver com algo infinitamente mais poderoso. A coragem de olhar para si mesmo e reconhecer que, por mais que você saiba, sempre haverá um oceano de coisas que você não faz ideia. Mas aqui está o problema. A humildade intelectual não é algo natural. Ela não vem embutida no nosso cérebro. Ela precisa ser construída, cultivada, treinada. E esse processo é desconfortável porque significa admitir que você já defendeu ideias estúpidas, que já esteve do lado errado, achando que estava certo, que já propagou mentiras, acreditando que falava a verdade, que já foi muitas vezes exatamente aquilo que você hoje tanto critica nos outros. E sabe qual é a parte mais assustadora? Você ainda é, eu ainda sou, todos nós ainda somos
Porque essa luta não tem fim. A ignorância não é um dragão que você mata. É um monstro que você aprende a manter acorrentado, dia após dia. E aqui surge a reflexão que separa os tolos dos sábios. Você prefere ter razão ou prefere descobrir a verdade? Porque quem quer ter razão se fecha, cria muros, vive numa bolha onde só entra aquilo que confirma suas crenças. Mas quem busca a verdade precisa estar disposto a derrubar esses muros. Precisa olhar para dentro e muitas vezes aceitar que aquele que estava errado era você. E isso dói mais do que qualquer pancada que a vida possa te dar. É um soco no ego, uma ferida no orgulho, mas é também o primeiro passo da verdadeira evolução. A pergunta que fica é simples e brutal. Você está preparado para se olhar no espelho e perceber que aquele tolo arrogante que você tanto critica talvez more dentro de você? E mais, você tem coragem de enfrentá-lo? Porque se não tiver, vai passar a vida inteira preso na ilusão de que sabe, quando na verdade é só mais um perdido, nadando no oceano da própria ignorância. E se você acha que isso é exagero, pare agora e se questione quantas certezas você defende hoje, que daqui a alguns anos vai perceber que eram pura ilusão. A arrogância da ignorância e o silêncio dos sábios. Existe um paradoxo cruel que governa a dinâmica da ignorância no mundo, e ele é tão silencioso quanto devastador. Enquanto os ignorantes falam, os sábios se calam. Enquanto os tolos gritam suas certezas, aqueles que realmente entendem, hesitam, duvidam, ponderam. E aqui está a explicação disso. Quanto mais você entende sobre qualquer coisa, sobre filosofia, ciência, história, psicologia, até sobre a própria vida, mais você percebe o quanto tudo é complexo, o quanto tudo é interligado e o quanto qualquer resposta simples quase sempre está errada. Só que o problema é que o mundo não gosta do silêncio dos sábios. Ele prefere o barulho dos tolos. Porque o tolo entrega aquilo que o ego das massas quer ouvir. Respostas rápidas, explicações fáceis, vilões claros e soluções instantâneas. É assim que surgem os falsos gurus, os especialistas de internet, os mestres da superficialidade. Eles falam com uma confiança que não deveria existir, porque não sabem o suficiente para perceber o quanto estão errados. E quanto mais falam, mais são ouvidos e mais convencem. E enquanto isso, quem realmente sabe, observa em silêncio. Porque quem conhece a profundidade da ignorância, sabe que a verdade não cabe em slogans, não cabe em posts, não cabe em frases de efeito. E aqui está o verdadeiro dilema. Se os sábios se calam, o mundo será governado pelos tolos. E se os sábios não tiverem a coragem de falar, de se expor, de enfrentar o desconforto, então a ignorância continuará se espalhando como um vírus, contaminando tudo. E talvez esse seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Não basta apenas entender o efeito Dunning-Kruger. Não basta reconhecer a própria ignorância. É preciso ter a coragem de romper o silêncio, de trazer luz onde só há escuridão, de ensinar, mesmo quando parece que ninguém quer aprender, de falar, mesmo sabendo que muitos não querem ouvir. Porque se você se cala, por medo do conflito, por medo do julgamento, por medo do desconforto, então você, mesmo sem perceber, se torna cúmplice do avanço da estupidez. E neste exato momento, o mundo não precisa de mais certezas rasas. Ele precisa desesperadamente de mais perguntas sinceras. A reflexão final dessa lição é brutal. Ou você escolhe o desconforto de viver questionando tudo, inclusive a si mesmo. Ou será só mais uma voz no coro ensurdecedor da mediocridade. Porque no fim, a escolha é sua. Permanecer cego e confortável, ou despertar e carregar o peso insuportável
de enxergar o que a maioria jamais terá coragem de ver. A ilusão da consciência e o peso da responsabilidade. Existe uma verdade incômoda que poucos estão prontos para ouvir. A mente humana não foi projetada para buscar a verdade, mas para sobreviver. E para sobreviver, muitas vezes ela escolhe a ilusão, ao invés da realidade. A consciência que tanto nos orgulhamos de possuir é, na verdade, uma ilusão construída pelo cérebro para dar sentido a um mundo que, na maior parte do tempo, é complexo demais, caótico demais, assustador demais. É como se nossa mente criasse histórias, narrativas, justificativas, para nos fazer acreditar que entendemos o que está acontecendo. Mas na maioria das vezes não entendemos. Acreditamos que somos racionais, mas somos criaturas dominadas por vieses, por atalhos mentais, por distorções cognitivas que filtram a realidade e nos aprisionam dentro de uma bolha feita das nossas próprias certezas. E aqui surge um dilema brutal. Se você tem coragem de enxergar isso, se percebe que sua mente é falha, que sua percepção é limitada, que sua consciência é só uma lente, então nasce dentro de você um novo tipo de responsabilidade. A responsabilidade de não ser mais um vetor da ignorância, de não ser mais uma voz que espalha desinformação, arrogância, prepotência e estupidez. Porque agora você sabe que o preço da ignorância não é só pessoal, é coletivo, é social, é civilizacional. Cada vez que você escolhe não questionar, cada vez que você escolhe acreditar em qualquer coisa só porque é mais confortável, você não está enganando apenas a si mesmo. Está colaborando com a construção de um mundo cada vez mais burro, cada vez mais doente, cada vez mais desconectado da verdade. E se isso não te assusta, então talvez você ainda não entendeu a gravidade disso tudo. Conclusão: a escolha entre a ignorância confortável e a verdade dolorosa. Agora que você chegou até aqui, só restam duas opções. A primeira é seguir a vida exatamente como está. Continuar preso às próprias certezas, abraçado às suas ilusões, acreditando que já sabe o suficiente, enquanto a vida passa, e você permanece cego, surdo e mudo, dentro da sua própria bolha mental. A segunda opção é muito mais desconfortável, muito mais dolorosa, mas infinitamente mais libertadora. É ter a coragem de olhar no espelho e reconhecer que você nunca saberá tudo, que a ignorância nunca vai embora completamente, ela só recua. Cada vez que você escolhe aprender, cada vez que você escolhe duvidar, cada vez que você escolhe questionar, inclusive a si mesmo, o filósofo Sócrates, os psicólogos Dunning e Kruger e qualquer pensador que realmente mergulhou nas profundezas da mente humana, chegaram na mesma conclusão. O maior sinal de inteligência não é ter todas as respostas, é saber fazer as perguntas certas. E o maior sinal de estupidez é achar que já sabe tudo. O mundo de hoje vive um colapso da consciência. Vivemos cercados de pessoas que não sabem, mas acham que sabem, que não entendem, mas estão absolutamente certas de que entendem, que vivem, respiram e alimentam a própria ignorância, com a ilusão da própria sabedoria.